família! Estamos chegando aqui para mais uma belíssima aula do projeto Evolução. E aí, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, sou o professor Renan Alcântara, sou bacharel em Direito, sou advogado criminalista, sou especialista em Ciências Criminais, pós-graduando em Direito Constitucional Aplicado, membro da Comissão de Direito Criminal da OAB Bahia, além de outras comissões, e também participo da Defensoria do Tribunal de Ética e Disciplina como advogado dativo. Estou aqui para ministrar a matéria, a mais bela matéria de processo penal. Então, quem vocês ainda não seguem nosso canal, se inscrevam, sigam, porque aqui vamos tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Qualquer dúvida. Ah, Renan, eu quero saber por que Michele Bolsonaro recebeu 89 mil reais de Fabrício Queiroz. Infelizmente isso eu não vou poder te responder, entendeu? Mas aqui vamos responder tudo o que pudermos e acrescentem a vocês para que passem, vocês tenham a desejada aprovação, né? Hoje estamos aqui para falar de Eu implorei para voltar. Sim, eu sei. Como cantor, sou um ótimo professor e advogado. Hoje vamos falar, parafraseando o grande poeta, os grandes poetas contemporâneos, né, brasileiros, Henrique e Juliano, vamos falar de liberdade provisória. Então, confiram. O conceito, né, de liberdade provisória é que aquilo que eu já trouxe para vocês desde princípios, né, no qual nenhum acusado deve ser considerado culpado enquanto não houver uma sentença condenatória e trânsito em julgado. Ah, Renan, mas isso é uma coisa nova. A STF decidiu há pouco tempo que não poderia ter prisão em segunda instância com base nisso. É porque, infelizmente ou felizmente, né, aqui no Brasil tem determinadas leis que elas precisam ser reafirmadas, por incrível que pareça, e acabam ocupando um enorme tempo na justiça porque precisam que se confirme alguma lei. É que nem recentemente o STF decidiu que juiz deve receber advogado a qualquer momento. Isso já estava previsto, né, em lei e teve que ser reafirmado. É o Brasil, né? E aí eu trago para vocês que quando alguém é preso em flagrante, né, essa pessoa pode ficar presa durante o processo. Mas, uma vez que o crime foi efetivamente presenciado pelo Estado, né? Só que quando a pessoa é presa em flagrante, não quer dizer que a pessoa vai ficar lá. Entenderam? Não quer dizer que a pessoa efetivamente tenha que ficar recolhida até que se tenha uma sentença condenatória. É isso que eu trago para que vocês entendam que quando uma pessoa é presa em flagrante, elas passam por uma audiência de custódia depois. É nessas situações que pode se possibilitar o julgamento da liberdade dessa pessoa, desde que ela se comprometa, né, a comparecer a cumprir com todas as exigências legais. Então, quando, por exemplo, um indivíduo ele agride sua mulher, né, sua namorada, esposa e tudo mais, e o juiz fala assim, ó, estou dando uma medida protetiva para ela, você tem que respeitar esse distanciamento, né? Mas se você descumprir, você é preso. Então como digamos, dar um exemplo aqui, professor Matheus de penal, ele lá com sua namorada, ele já deu uma puladinha de cerca, aí ele pega e só eu vou com meus amigos ali no barzinho tal, e aí ela fala, ó, você pode ir, né? Você pode ir, mas fique atento. Se você fizer alguma coisa, se souber de alguma coisa, já era. E aí
Quando chega, né? Daqui a pouco, aquela fotinho ali desprevenida de algum amigo, quando ela vem no cantinho, ó, Matheus ali, ó, aprontando. Aí, filho, já foi. Não tem nem o que correr atrás. Já era prisão na hora. Entenderam? Então, porque, via de regra, muitas pessoas acham que a regra é: a pessoa cometeu o crime, é presa em flagrante, o Estado presenciou o indivíduo cometendo aquele crime, e a pessoa já deve ser presa imediatamente. Essa não é a regra. A regra, entendo como eu trouxe aqui, nenhum acusado é culpado enquanto não houver sentença condenatória. Entendeu? Então, por exemplo, às vezes a polícia chega, prende o rapaz, né, em flagrante, porque ele estava ali com posse de droga, próximo a um local. Aí falaram: você estava traficando. Mas não é bem assim. O indivíduo ele pode ser usuário de droga. Entenderam? Então, por isso que até que se discuta o que realmente aconteceu, via de regra, o indivíduo deve estar respondendo livre, né? Ele tem uma liberdade provisória até que se julgue, né, o seu processo. E quais são os tipos de liberdade provisória? Eu tenho aqui para vocês a liberdade provisória obrigatória, que é aquela que não pode ser negada ao infrator em função do tipo de infração penal cometida. É simples. Então, o indivíduo comete uma infração penal que tem uma pena branda, tem uma pena que não cabe reclusão. Então, para que esse indivíduo vai ficar preso? Entendeu? Se a pena realmente aplicada não pune com reclusão. Então, por isso eu trago até aqui para vocês o sistema da prática do jogo de bicho, que é uma contravenção penal. E ela tem como pena, né, no código do qual é punido, né, pela detenção, que vai até no máximo, não é nem o mínimo, é o máximo de 1 ano. Mas como já sabemos, 1 ano, ninguém fica preso por uma pena de 1 ano, né? E o indivíduo não é punido com reclusão. Então, quando se trata de um tipo penal assim, é sempre passível a concessão de liberdade provisória. Ou seja, se o indivíduo for preso, por exemplo, tiver uma prisão preventiva por conta de jogo do bicho, relaxamento de prisão na hora, porque é uma prisão ilegal, entendeu? Pois ali é uma liberdade provisória obrigatória do qual ele tem direito. Passando, temos a liberdade provisória permitida. Essa aqui é a mais conhecida, que temos a previsão, né, no artigo 312 do CPP, a questão das prisões preventivas. Então, é aquela que pode ser concedida na observação da inadequação da prisão preventiva. Isso vai ser observado, né, como isso também, na audiência de custódia. Eu trago aqui para vocês os requisitos do qual o magistrado pode conceder a prisão preventiva. Então, por exemplo, eu trago aqui, ó, artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva só poderá ser decretada com a garantia de ordem pública e de ordem econômica por conveniência à instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência de crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, né? Esse é o caput do artigo 312 do Código de Processo Penal. Em seu parágrafo 1º diz que a prisão preventiva só poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por forças de outras medidas cautelares. É aquele caso que eu falei da medida protetiva. O indivíduo ele recebe essa liberdade provisória, a pessoa, né, a sua ex-mulher, ex-namorada, ex-esposa, no caso de violência contra a mulher, ela tem
né, a medida protetiva, ele descumpre essa medida protetiva, nesse exato momento a prisão preventiva é aplicada ao indivíduo, né? E quando eu falo de medida protetiva, no caso de violência contra a mulher, não é só o indivíduo aparecer na casa da mulher, não é só bater não. O indivíduo que fica mandando mensagem o tempo todo, fica ligando o tempo todo, entendeu? Já é descumprimento de medida protetiva. Prestem atenção nisso. Vou ter pegadinha pra vocês. O parágrafo 2º diz que a decisão que decretar prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio do perigo de existência concreta dos fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Isso acontece muito porque muitos HCs, habeas corpus, que são a liberdade é concedida, não é por falha da lei, não. É por falha dos próprios juízes plantonistas, que vão com modelos de sentença prontos. E eles não observam na hora da sentença o caso concreto. Então o que eles fazem? Eles colocam lá, indivíduo, ele deve ser preso porque pela gravidade do crime praticado. Não se pode aplicar prisão preventiva só com base na gravidade do fato. E coloca lá também, deve ser preso por perigo, se ele estiver solto, causa perigo às testemunhas apresentadas. Aí você olha lá, não tem testemunha nenhuma. Aí depois fala assim, ademais, ele também tem uma vasta ficha criminal. Quando olha, o indivíduo é réu primário. Entendeu? Aí não tem quem defenda, né? Então voltamos aqui. A lei define a possibilidade da liberação com ou sem fiança, a depender de uma série de características técnicas, como já bem observado, né? E quais são essas características, né? Eu trouxe aqui para vocês entenderem. Normalmente, o que deve ser observado quando se cumpre algum desses requisitos, não cabe mais prisão preventiva. Então, assim, o requerente no caso, né? O requerente é o indivíduo que está sendo preso, ele é réu primário, né? É portador de bons antecedentes, logo não há risco de ordem pública, né? Se ele estiver em liberdade. O tipo penal, por exemplo, não causa risco à ordem econômica. Não há indícios de que o indivíduo em liberdade põe em risco a instrução criminal dos autos, ou seja, não há indícios nenhum nos autos de que ele vá ameaçar a vítima, que ele vai ameaçar a testemunha. Não tem nada que comprove ali nos autos. E o que é mais conhecido, né, e que normalmente mais se aplica, que é quando o indivíduo ele tem residência fixa e ele tem um trabalho. Quando o indivíduo trabalha, tem residência fixa, não há o que se falar, porque se ele tem um trabalho, já tem um local até onde ele pode ser intimado. Então não há risco de fuga, não há risco dele não cumprir com suas obrigações de comparecimento, né? Então nesses casos não há porquê o juiz decidir pela prisão preventiva do indivíduo, né? E aí nesses casos é automático, meus amigos, que o juiz vai pegar e fazer isso? Não. Ele pode fazer isso, mas cabe, né, ao doutor advogado criminal, no caso, se debruçar, né, durante a audiência de custódia, buscando esses fatos, através desses fatos, a liberdade provisória do seu cliente. Então, ele vai buscar mostrar que nesses casos não há o porquê do indivíduo estar preso. Recentemente, agora, nessa onda de coronavírus, também existe mais um novo tema, que é a questão da superlotação carcerária e da contaminação carcerária, que é altíssima. Então, muitos podem falar assim, é tudo bandido mesmo, tô nem aí, pode morrer todo mundo. Mas vocês têm que pensar que quem tá ali na carceragem não são só as pessoas que são presas. Tem pessoas de bem que são os servidores,
principalmente os policiais penais, eu tenho contato com o pessoal da Comissão de Segurança Pública e Carceragem aqui da OAB Bahia, e há mais contaminados pelo coronavírus nas cadeias aqui na Bahia, que são policiais penais e servidores, do que presos. E esses policiais penais, assim como eles podem passar para os presos podem passar para eles. Então vocês têm que observar isso. Então quando tem cadeias que tem delegacias que foram temporariamente desativadas, porque na carceragem também existe um grande número de presos contaminados e que contaminaram policiais civis depois. Então tudo tem que se observar. Então a pessoa não tem necessidade de estar presa, entendeu? E aí vai arriscar a pessoa a ir lá e pegar alguma doença. E se pegar alguma coisa, o Estado pode ser responsabilizado e o indivíduo vai ser indenizado. Então olha o prejuízo que vai ser causado ao Estado. Então é bem melhor que o indivíduo esteja em uma prisão, ou ele tem sua liberdade provisória, ou então é concedida algum tipo de medida, né, alternativa, né, alguma medida de segurança, para que o indivíduo cumpra com suas obrigações em sua residência. Entenderam? E por último eu trago para vocês a liberdade provisória, que é vedada. Já diz o nome todo, é a liberdade que é proibida, né? Não pode ser aplicada a liberdade nesses casos, que são os casos em que a lei impede a concessão de liberdade, né? Como eu já havia dito. São os casos de delitos inafiançáveis, são previstos no Código de Processo Penal, artigos 324 e 323 e 324 do Código de Processo Penal, né? E também são os casos que são impassíveis, também temos casos impassíveis de gozar de liberdade provisória, que são os acusados da prática de crimes hediondos, acusados de terrorismo, no caso também de atentar contra a Constituição, né, um grupo armado, e atentar contra o Estado democrático dessa forma. Então não adianta vir falar, fulaninho vai invadir o STF com um jipe com não sei quantos soldados, né? Vamos interferir no STF. Isso é um atentado contra a Constituição e contra o Estado democrático. Ou seja, nesses casos aí, a pessoa teria liberdade provisória vedada. E casos de racismo conhecidos, né? Racismo é inafiançável e imprescritível, né? Crime organizado e os crimes de lavagem de capitais, né? Porém, meus amigos, esses tipos penais que têm a liberdade provisória vedada, atualmente a grande maioria da jurisprudência considera ela inconstitucional. Ou seja, mesmo que o indivíduo tenha praticado esses crimes, deve-se observar, né, que não se pode proibir, não se pode haver uma diferenciação contra, em caso de outros crimes, e que pessoas que tenham praticado esses crimes, eles também têm um direito à liberdade provisória. Porque, como eu disse, ainda vão se apurar os fatos. Então, hoje a gente está com cada vez mais superlotações nos presídios, nas cadeias. Então, com isso, há esse relaxamento para que se possa buscar outras medidas. O Código Penal, o Código de Processo Penal, eu sei que muitas vezes, por isso que eu digo, quando venham para aula de processo penal, aula de penal, venham com a mente vazia, não venham com conhecimentos punitivos, algo do tipo, porque eu te falo por experiência. Quando fui fazer minha segunda fase da OAB, que foi a segunda fase de penal, o professor falou pra gente assim, logo na primeira aula: vou ser sincero com vocês estão na matéria onde a maior reprovação
dos inscritos, dos examinandos. Porém, se observar, por que tem essa maior reprovação? Muitos, é a matéria que tem mais inscritos. Porém, muitas pessoas vão com conhecimento preconceituoso para fazer esses exames. Então, você vai contaminado com aquela aplicação da lei autoritária e tudo mais, e acaba te prejudicando. Então, quando eu digo venham com a mente aberta, é para que se analisem ao pé da letra tudo que vem acontecendo, né? Então, assim, quando vocês vão se perguntar sobre esse tema de liberdade provisória vedada, ela hoje é considerada inconstitucional. Ah, Renan, mas isso acontece. Tem gente que considera constitucional, tem juízes que consideram. Fiz um habeas corpus esses dias de um juiz que foi. Ele prendeu um indivíduo, vários. Tá totalmente contaminada. Tinha abuso de autoridade, tinha invasão, né, na residência durante a madrugada, tinha flagrante preparado. Tinha um monte de absurdo. Mas o mérito, se formos observar a justificativa do juiz, ele colocou até a questão da prática de crime hediondo. Que o tráfico de drogas é considerado crime hediondo. Mas eu fiz bem essa observação. Não se pode, né, prender a liberdade provisória vedada. Ela hoje é considerada inconstitucional. Porém, há quem aplique. A justiça assim, vive discutindo, como já disse, até que chega um momento onde se debata e reafirme. Aqui é assim, a gente tem que reafirmar o que já está previsto em lei. Entenderam? Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês. Ficamos por aqui. Mais uma aula. Então, eu já disse para vocês, qualquer coisa, qualquer dúvida, nos perguntem. Podem entrar em contato. Sigam nossas redes sociais. E é isso. Forte abraço e obrigado.